Boa noite, pessoal, boa noite, terapeutas de sucesso. Sejam todos muito bem-vindas, todos muito bem-vindas, e que essa noite nós possamos aí estar junto e aprendendo um pouco mais, e ensinando um pouco mais, né? E que a gente possa sair daqui enriquecida, né, a nossa aula, né? Que a gente possa ganhar conhecimento para poder aplicar aí nos nossos pacientes, nos nossos clientes, né? Então, se você está aqui comigo agora, seja todo muito bem-vinda. Você que vai ver essa aula depois gravada, também seja bem-vindo, né? E compartilhe essa aula depois para que a gente possa ter mais conhecimento, ensinando mais pessoas a ter mais conhecimentos, né? Então, pessoal, vou compartilhar com vocês um material aqui, onde a gente vai poder... onde a gente vai aprender um pouquinho mais, né, sobre o tendinite. Isso aí. Então, vamos aprender aqui sobre o tendinite, né? Vamos entender o poder de saber como atender o seu paciente que vem com esse sintoma, né? Então, a gente vai hoje ver aqui o que a gente pode estar aí falando sobre tendinite, como que a gente pode aprender mais, né? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo ok? O som tá bom? Deixa eu ver, arrumar aqui um pouquinho. Tá, Beth, tá ótimo. Tá ótimo? Que bom. Só um pouquinho, vou ajustar a visualização aqui. Destaque. Aí. Isso aí. Obrigada, pessoal, por responder aí. Então, bora lá para a nossa aula, né? Vamos aprender hoje sobre como que nós podemos aí saber o que é um tendinite. Vou fazer um pequeno resumo, depois a Mari também vai falar um pouco mais, vai passar as técnicas delas também, e eu vou passar alguma coisa aqui para vocês, né? Então, o que é o tendinite, né? O que você entende pelo tendinite, né? Qual é o seu conhecimento? Então, você pode até, andando no chat, você pode fazer perguntas aí, que depois nós vamos responder para vocês, tá bem? Então, eu vou permitir aqui. Permitir. Mas olha. O pessoal ainda querendo entrar, então tem que permitir aqui. Não tem jeito, né? Tem que deixar o povo entrar aí. Seja bem-vindo, tá bom? Então, o tendinite são os tendões, né? São estruturas do sistema locomotor, cuja função é dar apoio aos músculos, né? Fazendo com que eles se prendam aos ossos, permitindo que o indivíduo se movimente e realize atividades diversas. Então, quando uma pessoa é diagnosticada com tendinite, isso significa que um de seus tendões, né, está passando por um processo inflamatório, que pode ser causado por diversos motivos. Então, um dos seus tendões, né, ele pode estar inflamado, né? A pessoa começa a sentir muita dor nos tendões e várias partes do corpo, né? Mas o que é a tendinite, né? A gente já falou ali, mas a tendinite, vejam bem que o nosso corpo, ele é todo revestido de uma camada de músculos por cima, músculos e tendões, né? E esses músculos, quando eles inflamam, aí é onde a gente começa a sentir dores em determinados lugares, né? Mas e o que nós podemos aprender aí com o tendinite? Quais são as causas do tendinite? Né? Quais que são as causas aí do tendinite? Então, a principal causa aí da lesão é a lesão por esforço repetitivo. Muita gente chama de LER, né? Isso acontece quando a pessoa usa muito a determinada parte do corpo, como os braços, como escreve demais com uma mão só, né? Quem é destro escreve só com uma mão. Tem pessoas que escrevem com as duas, né? São raras, mas tem. Então, parte do corpo, como os braços, pernas, joelhos, tornozelos, né? A gente já vai mostrar para vocês aí. Então, quando uma pessoa ela realiza, assim, muitas atividades em posições incorretas,
e não faz alongamento para esticar os tendões, também não faz pausas, pode acabar aí desenvolvendo aí um tendinite, por causa do esforço físico e repetitivo, né? E se não for tratado corretamente, esse tendinite, ele pode se tornar uma doença crônica, fazendo com que a pessoa sempre sinta aí dor naquele local. Além de ir desenvolvendo aí gradualmente uma atrofia muscular acompanhada de dificuldade para realizar os movimentos, às vezes não consegue carregar peso, perde a força da mão, né? Muitas pessoas perdem aí a força da mão, não conseguem segurar objetos, né? Então, muitas pessoas, elas começam a desenvolver o tendinite e acabam tendo aí muitos problemas, né? E quais são os tipos de tendinite, né? Quais que são os tipos de tendinite? Muitas vezes é dor nas pernas, né? Dor nos joelhos. Muitas vezes o tendinite, ele começa em pequenos lugares, né? E quais são os lugares mais afetados do tendinite, né? Então, são as articulações. Onde nós temos as articulações, como ombros, braços, né? Aqui, cotovelo, no quadril, né? No punho, né? Aqui, ó, punho, né? Então, é quando a gente começa a ter essas inflamação no punho, inflamação no tornozelo, no joelho, né? Nós já vamos falar mais aí. E tendinite tem cura? Vocês acham que tendinite tem cura? Responde aí para mim. Sim, tendinite tem cura, sim, né? Mas procurar atendimento médico antes que as coisas se compliquem. Ou atendimento médico, ou um terapeuta, uma acupunturista, um terapeuta distal, né? Tudo isso vai ajudar a gente a não deixar ficar muito inflamado, a gente conseguir fazer desinflamar, né? Esses tendões, né? Porque o tendinite, se ele não for tratado corretamente, o tendinite ele pode se tornar uma doença crônica, fazendo com que a pessoa sempre sinta dor naquele local. E isso vai desenvolvendo aí uma atrofia muscular, acompanhada de dificuldade para realizar aí movimentos, carregar peso, né, como eu já falei. E esses tendinite, ele tem vários tipos, né? Então, existe aí o tendinite de Kervan, que é uma inflamação que atinge alguns tendões do pulso, como eu falei, do polegar, vai do pulso até o polegar, também os tendões do joelho, das pernas, todas as partes das articulações, né? Então, existe o tendinite patelar, que é comum em praticantes de atividade física, né, a pessoa que faz muito esforço físico, ele pode ter uma lesão, uma sobrecarga, que liga aí a patela à tíbia, né, e transmite a força da musculatura da coxa para a extensão do joelho. Temos aí também o tendinite, a pata de ganso, né, que chama, né, essa inflamação na região do joelho, ela é composta por 3 tendões que ajudam a flexionar o joelho. Quando inflama, causa dor e dificuldade para movimentar a perna. E é causada por excesso de peso, né? Quando a pessoa carrega muito peso, faz muito esforço físico, isso compromete aí os joelhos, né? Os joelhos onde que vai inflamar, e essa inflamação, ela se dá por excesso físico, né? Então, exige aí que você cuide um pouco mais do seu joelho, para que você não venha a ter problemas aí nos joelhos, né? O tendinite de glúteo, né, que é um conjunto de glúteo, que é responsável pelo equilíbrio da bacia, quando a pessoa anda, se movimenta, né, e começa a subir e descer a escada, ela sente muito essa dor. É uma dor que muitas vezes trava, né, trava e o músculo não deixa aí a pessoa se movimentar, né? Então, a gente precisa, né, usar aí com sabedoria, né, os nossos músculos, para a gente não vir a ter aí a dificuldade de ter dor, de ter inflamação, né? Então, a gente também precisa saber qual a terapia a usar,
né? Nós precisamos saber. Nós sabemos, às vezes o nosso paciente não sabe, nós podemos estar ensinando o nosso paciente, né? Então, nós podemos estar usando aí o agulhamento distal, né? Podemos usar a auriculoterapia, podemos usar, fazer exercícios físicos, e também podemos fazer massagem nos pontos localizados, né? Para quê? Para que a gente faça uma liberação miofacial e ajude o nosso paciente aí a liberar esta dor, né? Então, mas como é o tratamento da tendinite, né? Como que é o tratamento? Como que a gente faz para atender o nosso paciente que vem para nós com tendinite, né? Nós já vamos ver como que nós podemos fazer. Mas primeiro nós temos que saber quais são os sintomas da tendinite, né? Qual que são os sintomas? Além da dor, os sintomas do tendinite, que ele é uma dor que irradia para as outras partes do corpo, que está sendo afetada. Então, muitas vezes está com dor no joelho, mas parece que você está com dor na perna. Se você está com dor no cotovelo, o braço todo dói, né? Então, a dor, ela piora ao movimentar o local. Quando você movimenta o local, você sente dor, você sente espasmos, dificuldade para carregar o peso. Então, a gente tem vários sintomas que a gente desenvolve aí. Então, o nosso corpo, ele clama, né, por cuidados quando a gente começa a sentir esses sintomas, né? Quando a gente começa a não ter limitação, né? O corpo começa a te limitar para andar, você não consegue fazer as suas coisas. Então, o sintoma do que nós sentimos do tendinite, geralmente são muitas dores em várias partes do corpo. Algumas são direcionadas para um determinado lugar, e você entende realmente em qual lugar é a dor, né? E como que nós vamos tratar esse tendinite, né? Depois a Mari vai falar dos pontos aí, né? Eu vou pular um pouquinho a parte de pontos, vou deixar para a Mari falar, né? Mas nós vamos ter aí dicas, né? Como que nós podemos fazer passo a passo, né? Tratando aí o tendinite. Vocês querem saber? Com certeza. Como que nós vamos fazer o passo a passo para a gente tratar o tendinite? A primeira coisa, quando o paciente vier para nós temos que saber perguntar, fazer perguntas, né? Como que o paciente, a primeira pergunta já procurou ajuda médica? Já arrumou um terapeuta? Já conhece o terapeuta, né? Como nós aqui do distal, né? Como massagem, como aplicação da auriculoterapia, né? A primeira coisa que nós vamos estar perguntando aí para o nosso paciente é se ele já conhece. Então, vamos usar a técnica do Yin e do Yang. Eu sei que vocês já conhecem, que vocês já sabem, mas sempre é bom a gente repetir, certo? Então, nós vamos falar da técnica aqui do Yin, do Yang, e os pontos nós vamos pegar juntos aqui, tá? Mas nomes de ponto eu não vou falar hoje, né? Se a Mari estiver preparada aí dos pontos, tudo bem, mas nós vamos falar aí da localização dos pontos. Como que nós vamos trabalhar aí fazendo, né? Então, a base do pensamento filosófico aí da medicina chinesa nós vamos começar pela base sólida, né? Então, o nosso tratamento, ele também tem que ter uma base. Como é que o nosso tratamento tem uma base? É como nós construímos uma casa, tem que ter um alicerce, tem que ter um começo, né? Começo, meio e fim, certo? Começo, meio, fim, nós temos que aprender passo a passo como que nós tratamos aí o nosso paciente. Como que nós vamos tratar o nosso paciente, né? Trabalhando aí passo a passo, né? Então, você sabe o que é o Yin e o Yang? Digita aí para mim se você sabe.
Você sabe qual que é o yang e qual que é o yin? Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre o yang, né? O yang, ele é o dia, é o sol, né? É o claro, o yang, né? Então, hoje nós vamos tirar a dúvida aí, né, Sunelo? Sobre o que é o yang e o que é o yin, né? Então, é como se tivesse noite e dia e noite. O yang, ele é o sol, ele é a claridade, ele é forte para fora, ele tem barulho, né? Então, a parte yang é a parte clara. Já o yin é o silêncio, é o escuro, é o lado escuro, né? O yin. Ele é o oposto do yang, é o lado oposto. Ele é o negativo. O yin é o negativo, o yang o positivo. Isso. E os dois têm que estar funcionando do mesmo jeito, porque quando está positivo demais, há deficiências, ou quando está negativo demais, há deficiências. Então, precisamos manter o yin e o yang positivo. A alegria e a tristeza controlada, a fome e o excesso de comer controlado, porque quando há disparidade nisso, vem as gorduras, vem a inflamação, o excesso de peso. Então, nós temos que manter sempre um controle do yin e do yang. Exatamente, Mari, exatamente, bem, é verdade. Então, um é o controle do outro, né? Eles têm que estar sempre em equilíbrio, né? Para quê? Para que não apareçam as doenças, para que a gente possa ter autocontrole, como a Mari falou aqui. Então, aí, é muito importante a gente saber o que é o yin e o que é o yang, né? Então, aqui depois nós vamos falar do entendimento, nós vamos falar da dor, né? Nós vamos falar aí. Então, é como se o sol batesse de um lado de uma montanha e o escuro, a noite, do outro lado da montanha, tá? Só para a gente entender um pouquinho mais sobre o yin e o yang, tá? Então, o yang é o claro, o yin é o escuro. Certo? E agora, pessoal, vamos saber no nosso corpo, como que nós podemos saber o que é yin e o que é yang no nosso corpo, no corpo humano, né? Tem alguém com o som ligado? Tem algum ligado? Barulho. Aí, pessoal, obrigada por desligar. Depois vocês ligam para fazer as perguntas, tá bom? Então, aqui vai, pessoal. Então, quando nós temos a parte externa, né? A parte externa aqui do braço, né? Ó, aqui, né? Essa parte externa aqui é a parte que nós mais pegamos sol, não é? A parte das costas também nós pegamos sol. Então, nós temos mais claridade, nós temos mais claridade, temos mais, deixa eu ver, permitir um convidado aqui, só um pouquinho. Não sei se consegui fazer entrar aqui, mas tudo bem. Permitido. Então, nós temos aqui, ó, a parte yang e a parte yin. Então, a parte externa, a parte que bate mais claridade, é a parte que nós temos mais queimado, é a parte que é mais bronzeado, né? E a parte yin é aquela parte que fica mais escondida do nosso corpo, né? Aquela parte que não pega sol, não pega claridade, né? Então, o nosso braço, se a gente vira ele deste lado aqui, esse lado é o yin, tá? E esse lado é o yang, tá? Na perna, nós temos o yang na a parte da frente, aqui dá para vocês verem aqui, ó, a coxa, né? Aqui a canela, né?
Essa parte que bate de frente é a parte yang. É geralmente aquela parte mais escura, a parte que nós mais temos ela queimada do sol, né? Quando bronzeia mais fácil, né? Já na parte yin, no braço, né? Vocês vejam aqui, é quando você está com o braço virado, né? Você pode olhar aqui, ó, o braço de vocês. Essa parte aqui do braço, veja aí. Olhem como ele é mais branquinho, ele é mais claro. Então, essa parte aqui, ela não pega sol, não bate sol aqui, a menos que você fique lá, deitado assim, para se queimar do sol, né? Aí é diferente, mas é o yin, esse não, nós não queimamos essa parte, né? Essa parte não bronzeia fácil, são as partes brancas, né? O yin também é a parte aqui do nosso abdômen, né? Toda a parte do abdômen é a parte yin. Porque o que, que a gente faz quando a gente quer proteger? A gente agacha, a gente fecha ele, não deixa ele exposto, né? Aqui no pescoço também é yin. E aqui na cabeça já é yang. Tá? Nós teremos mais aulas sobre isso para que vocês entendam um pouco mais sobre yin e yang. Eu sei que tem gente aí que sabe mais coisas, né? E pode compartilhar com nós aí no chat também, não tem problema não, tá? Então, esse aqui é um pequeno resumo para vocês entenderem a parte do yang e do yin, tá? E o equilíbrio, como a Mari falou ali, é essencial para que a gente possa ter saúde, para que a gente possa saber como tratar o nosso paciente, tá? E aqui a gente vai falar como que podemos tratar o paciente nosso, né? Então, aqui, ó, parte do yin, que vem a parte do abdômen, né? Essa é uma parte yin, tá? Então, o yin, ele equilibra o yang, e o yang, ele equilibra aí o yin, né? Tem que ter esse equilíbrio, porque se não tiver equilíbrio, né, nós vamos ter problemas aí, né? E nós vamos usar aí a técnica do ABC, tá? ABC. O que é essa técnica do ABC? Vamos seguir aí 3 passos, né? Vamos usar a técnica aí do A, do B e do C. E vamos seguir aí, vamos aprender como que nós podemos usar no nosso paciente, né? Como que nós vamos usar aí no nosso paciente, né? Depois eu vou deixar vocês comentar, tá bom? Só vamos seguir para não perder aí o raciocínio, né? Para a gente poder continuar. Depois a gente olha aqui no chat, deixa dúvida aí, né? Aí a gente vai responder para vocês aí, tá bem? Então, a primeira coisa aqui, na letra B, deixa eu só voltar aqui, vamos seguir 3 passos. Vamos usar a técnica da letra B e vamos usar a técnica da letra C. São 3 passos que nós vamos seguir para a gente tratar o nosso paciente, para nós descobrir onde é a dor e como que nós vamos fazer, tá bom? Então, na letra C, nós vamos procurar o melhor ponto, o ponto da dor, lá no ponto C. Mas primeiro nós vamos aí entender o que é a letra A, a letra B e a letra C. A letra A, nós vamos diagnosticar, nós vamos dar um diagnóstico, né? Vamos procurar o que é que o paciente tem. Na letra B, nós vamos ter um equilíbrio, e na letra C, nós vamos dar o estímulo, tá? Então, para que serve tudo isso? Vamos saber já já. No passo A, nós vamos descobrir aqui local da dor, né? Local da dor. Onde dói? Vamos perguntar para o nosso paciente, onde dói? Você aí que tem dor, que está aqui comigo, aonde dói? Aonde você tem dor? Qual é o local da sua dor? Aponta com o seu dedo. Aonde é a dor? Fala para o seu paciente, aponta com o seu dedo onde dói, né? Porque às vezes ele faz uma região tão grande que você fica, nossa, mas dói tudo ali, não é possível, né? Muitas vezes a gente pensa, nossa, mas como que pode doer toda essa área ali? Então, o que você vai fazer? Você vai pedir para que ele aponte com o dedo o local da dor. Através dali, você vai entender, né?
Onde está a dor? E esse local que ele apontou com o dedo, é yin ou é yang? Temos que saber isso também, tá? Ele é yin ou é yang? Se ele apontou no quadril, né? Vamos supor, ele apontou no quadril aqui atrás, é yang ou é yin? Temos que saber isso, tá? E qual o nível de dor que ele está sentindo naquele momento, de 0 a 10? De 0 é o menor nível de dor. 10 é o maior nível de dor. Então, a gente tem que perguntar para o nosso paciente qual é o nível de dor. Talvez ele diga para você, mas eu não estou sentindo dor agora. Agora eu não estou sentindo dor. Aí ele fala assim, mas ontem eu estava com muita dor. Então tá, ontem, qual era o seu nível de dor ontem? O que você, quanto que era o nível de dor? E a gente anota. Para quê? Para mais tarde a gente saber, né? E se ele disser, não, mas eu estou com dor agora. Então, o que você vai falar para o seu paciente? Então, se ele disser assim, eu estou com dor no joelho, mas ele está sentado. Você pede para ele levantar, né, mexer o joelho e falar quanto que é o nível de dor naquele momento. Então, é importante você fazer o seu paciente dar o nível de dor que ele está sentindo ali, tá? Então, é importante a gente ver isso aí. Então, 0 é o menor nível de dor e 10 é o maior nível de dor. Então, vamos ao passo A, né? Passo a passo. Agora nós vamos ver. Então, o paciente chega para você aí com uma dor no joelho, certo? Então, se o paciente está com uma dor no joelho, vamos ver aqui. Ele está com uma dor aqui na frente e uma do lado, interno. Se ele está com uma dor aqui na frente, automaticamente é o yang, porque é a parte externa da perna, é a parte da frente da perna, tá? Então, ali é a parte yang. E a parte interna, que dá para vocês verem aqui, é a parte yin, né? Essa parte aqui, né, tem a setazinha branca aqui, a parte interna da dor que o paciente sente, tá? No passo B, né, nós vamos identificar qual é o yin, qual é o yang. Como é que tá ali? É só yang, ou é só o yin? Precisamos saber. Qual lado que está? É o direito ou é o esquerdo? É o esquerdo ou é o direito? Mas é assim, se você está no yin, é o yang que você vai aplicar a técnica, tá? É no yang que você... Se a dor está no yin, é no yang que você aplica a técnica. Se você está no yang, é na parte yin que você vai aplicar a técnica. Se o paciente apresentar ali dor do lado direito, né, vamos supor da coluna, você vai trabalhar o lado esquerdo, tá? Sempre ao contrário. E o esquerdo, você vai trabalhar o direito. Então, é sempre um equilibrando o outro, certo? E no passo C, né? No passo C, nós vamos ver o espelhamento, né? Nós já sabemos o espelhamento, nós aprendemos na aula distal, certo? Nós sabemos que um joelho, uma perna espelha a outra, um joelho espelha o outro, né? Que um tornozelo espelha o outro, e que o direito espelha a esquerda espelha o direito, né? Então, nós vamos descobrir aí uma área para descobrir o ponto ágil, o ponto da dor, né? Então, através do espelhamento, nós podemos ver isso. Vamos lá? Aqui, nós temos o joelho, certo? Uma dor no joelho. Essa dor no joelho, ela está se espelhando no braço, olha, no cotovelo. Joelho, cotovelo, tá? Vamos trabalhar só uma aqui para a gente não confundir, né, a cabeça aí, né? Então, se a pessoa está com dor no joelho, ele vai semelhar ao cotovelo. Se for o cotovelo, vai ser o joelho, certo? Então, nós vamos achar o ponto haste para a gente trabalhar aí, tá? Para aliviar essa dor. Então, achar os estímulos dos pontos, né? Então, se a pessoa tem aí dor no joelho, se for o lado externo,
é o yang, né? E você vai trabalhar o lado interno do joelho, que é o yin, do braço, né? Que é o yin. Se você está no lado yang do joelho, né? Aqui do ladinho, dá para vocês verem, você vai trabalhar o lado yin, do braço, no braço. Então, você vai apalpar e vai sentir onde tem um ponto H, tá? Talvez o ponto H seja um pouquinho mais difícil de você achar, porque tem pessoas que às vezes não tem aí muita dor. Só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Mosaico. Então, pessoal, agora vocês vão poder tirar dúvidas também, né? Mas, então, a gente vai começar a massagear na altura do cotovelo, que está ligado ao joelho. Se é a parte yang do joelho que está doendo, vamos achar o ponto H do lado yin, tá? Se é a parte yin, né? Se é a parte yin, nós vamos achar mais para o lado externo. Se é a parte yin do joelho, nós vamos achar aqui a parte do yang. Se é a parte yin, vamos achar a parte yang, né? E isso se dá principalmente para quem está com dor de tendinite no cotovelo, no ombro ou nos joelhos, né? Então, a gente vai poder aprofundar mais estas aulas, a gente vai poder trabalhar mais essas aulas, né? Trabalhando com... Vamos ver aqui as perguntas, daí a Mari pode me ajudar a responder também, tá, Mari? Só um pouquinho aqui, vamos aqui ver as perguntas que vocês colocaram. Eu vi que estava todo mundo doido para responder ali, né? Para perguntar. Então, vamos ver onde que está o chat aqui, para nós ver as perguntas. Você tem perguntas, né? E se alguém tiver pergunta agora, quiser fazer, também pode fazer agora. Agora é a hora da pergunta. Vamos ver aqui. Então, hoje deu quem está confuso poder aprender um pouquinho mais. Nós teremos mais aulas, poderemos aprender um pouquinho mais sobre o Yang, sobre o Yin, né? A gente vai poder aprender mais sobre o equilíbrio, né? Então, procurando o ponto H, você vai conseguir aí achar aí o ponto da dor e fazer o quê? O que você pode fazer? Você pode agulhar, fazer o agulhamento. Você pode fazer o agulhamento, você pode fazer massagem, você pode usar as canetinhas, você pode fazer aurículo, né? Então, a gente tem vários tipos de tratamento que a gente pode estar dando aí para o nosso paciente, para a gente poder trabalhar aí com o nosso paciente de uma forma... Estou conseguindo deixar aqui, mas está bem aqui. De uma forma que a gente alivia a dor do paciente, e com o tratamento, que a gente vai pedir para que o nosso paciente volte mais vezes, para que a gente possa acompanhar esse paciente, nós daremos um resultado melhor dele. Então, dor na parte superior do ombro seria yin ou yang? Onde que está essa dor? Aqui, na parte externa, ou na parte interna, tem que ver também isso, tá? Olha, ombro, né? Por aqui, ó, que desce para cá, parte yin, tá? Ó, ele desce aqui, tá?
Se for aqui, parte yang, né? Ó, intestino grosso, né? Que a gente vai poder pegar os pontos da parte yang, tá? Dor na parte superior do ombro. Mas nós temos exercícios também que pode ser feito para que dor no ombro, né? Você tenha um resultado bem bacana aí. Já vamos falar. Alguém está com dor no ombro aí? Sim? Não? Já estou terminando a minha parte aqui, e logo a Mari entra e fala a parte dela. Sei que a parte dela tem bastante coisa boa aí, tem bastante técnicas também, né? Mas a minha parte hoje vai ser mais sobre yin e yang, né? E um exercício aqui sobre dor. Certo? Vocês querem aprender uma técnica para dor no ombro? Para dor, para que vocês possam aliviar a dor do seu paciente? E querem? Opa, joinha aí, pessoal. Alivia e melhora? Claro que melhora, mas o que acontece? Tem paciente que às vezes uma vez só não melhora, mas tem paciente que você precisa tratar ele mais de uma vez, né? Acho que a Adriana está falando que ela estou tratando algumas pessoas só com acupressão, aonde trabalha é muito bom ver o resultado. Ó, muito bem, né? Então, vamos lá, vamos aprender sobre o ombro, tá? Dor no ombro. Durante algum tempo, eu fiquei com muita dor no ombro, tá? Que irradiava para o braço, tá? Até que eu aprendi sobre Yang e Yin, né? Então, dor no ombro aqui, pessoal, a gente está aí com... Que lado que é esse aqui? Respondam para mim aí, é Yang ou é Yin? Respondam para mim no chat. Esse lado aqui. Eu tinha dor aqui. Nesse lado aqui. É Yang ou Yin? Vamos lá, pessoal. Yang. Tem mais? Quem dá mais? Este lado aqui, lado externo. Vamos ver se vocês aprenderam. Isso. Então, se a gente tem uma dor Yang, no lugar Yang, o que a gente tem que fazer? Trabalhar o qual? Para dar o equilíbrio. É o Yin ou Yang que a gente trabalha? Yin, o Yin, né? Yin do lado oposto, certo? E qual que é o lado oposto do ombro? Vamos achar o lado oposto aí, pessoal? Vamos levantar a mão aqui, ó, na altura da cabeça, e vamos massagear aqui, ó, embaixo do braço, ó, embaixo do braço, tá? Você pode fazer massagem, né? Ou pode sentir aqui, ó, um ponto aí mais doído, mais dolorido, né? E aí você faz uma pressão. Talvez você sinta muita dor na hora que você aperta aqui. Ou talvez você sinta muito... Você pode fazer do mesmo ombro, como você pode fazer no oposto, tá? Lado oposto, tá? Então, você pode fazer a pressão no seu paciente, lado Yin aqui, né? Ó, Yin. Você vai pressionar, né? Com uma certa força. Na hora, a pessoa pode sentir dor, pode ficar meio dolorido. E você, se for em você, você pode fazer nos dois lados, tá? E no paciente também, você pode fazer nos dois lados, tá? Às vezes, mas aquele lado ali não está doendo, pode fazer. Esse lado está doendo? Faz nesse também, tá? Pode fazer do lado Yin, né? O lado Yin, aqui embaixo do braço aqui, tá? Então, sempre procurando o ponto de dor aqui. Mas se você não achar, faz igual. Você fazendo esse lado Yin, o lado direito e o lado esquerdo, você está equilibrando, tá? Você está equilibrando o Yin e o Yang. E você está tirando a dor do seu paciente. Então, como eu estava falando, por muito tempo eu tive essa dor no ombro.
Eu pensava comigo, pronto, não vou mais melhorar, né? Nada. Só que o que a gente pode fazer? A gente não precisa fazer só isso aqui. Se você faz massagem, aí você massageia essa parte aqui que tem uma musculatura, né? Também, os músculos, né? Que pode se para soltar. Você pode massagear a parte das costas, a parte do ombro, fazendo tipo amassar um pãozinho, o pescoço, né? Porque tudo está ligado, os músculos estão ligados. Então, tanto você trabalha esse lado, como você pode estar fazendo essa massagem deste lado aqui, ó, do lado oposto, né? Do lado oposto. Então, é um conjunto, né? Quando você junta todas essas técnicas, a massagem, o agulhamento, né? A aurículo, que está ligado ao ombro, né? Tudo vai te trazer um resultado maravilhoso para o seu paciente, né? Para você também, né? Então, tá, pessoal. Valeu para vocês essa aula sobre Yin Yang? Vamos lá. Quero ver de vocês. Manda coraçãozinho aí para nós ver quem que gostou. Quem gostou da nossa aula? Isso, muito bem, pessoal. Né? Então, continua tratando o seu paciente aí, e nós vamos estar aí trabalhando com vocês mais algumas técnicas, trazendo mais alguns pontos aí para vocês achar o ponto certo, né? Então, quando dor no ombro, vocês sabem essa técnica que vocês podem tanto massagear a parte do ombro externo, a parte de trás, a parte da frente, vocês podem trabalhar a parte do pescoço com massagem, liberando a fáscia, né? Porque quando você massageia, você está liberando a fáscia, tá? E quando você faz essa compressão aqui, ó, só apertando, né? Faz um movimento de empurrar, né? E aqui também você pode trabalhar toda essa musculatura do ombro, né? Você vai ver uma grande diferença aí no tratamento com o seu paciente. E até mesmo para a gente que trabalha, que faz muito esforço físico, a gente tem um resultado maravilhoso. Certo, pessoal? Então, a minha parte, por enquanto, é essa. Depois talvez a gente fale mais um pouquinho, mas vou deixar a próxima parte agora da Mari, tá? E vocês fiquem com nós aí até o final, que tem muita coisa boa aqui, tá? Muita coisa boa, vocês vão gostar bastante. Obrigada, pessoal. Deixa eu ver aqui. Alguém escreveu, a Silvia. Atendi sábado um paciente que é mecânico de motos. Reclama demais que no final do dia sente dor entre o pescoço e o ombro. Usei auriculoterapia e ILIB. Até agora não deu notícia. Acho que não surtou efeito. Ah, não. Com certeza vai ter surgido efeito, sim. Né? Às vezes a pessoa não fala nada, mas com certeza. Só que é aquele negócio, né? Você não pode falar para o seu paciente que ele não tem que voltar. Não, ele tem que voltar. Olha, já vou marcar essa próxima sessão, que eu quero ver como que você está, né? Próxima sessão, eu quero ver como você está. Mesmo que você esteja bem, eu quero que você volte. Eu quero que você me dá um retorno, né? É importante a gente pedir esse retorno para a pessoa, para que a pessoa volte e a gente veja, ou a gente faça algo mais por ela, né? Possa ajudar ela, né? Mas não ache que não, esse surgiu efeito. Sim, sempre se tem efeito, com certeza deu uma boa melhorada, né? Às vezes a pessoa some, mas não é porque não surgiu efeito, é porque surgiu efeito, é o contrário. Né? É o contrário, às vezes surgiu sim o efeito, e aí ela sumiu, mas sumiu porque por N motivos, às vezes não teve tempo, às vezes é ingrato, né? Muitas pessoas têm ingratidão também, né? Mas, com certeza, surgiu efeito sim, tá bom, Silvia? Então, tá bom, vamos lá, Mari, seja bem-vinda, Mari. Vamos lá, vamos falar sobre o tendinite, vou continuar falando aí, a Mari vai falar, né? Mais um pouco sobre o tendinite. E nós vamos estar aqui alguns minutos a mais com a Mari. Certo, Mari? Certo. Vamos lá, vou dar uma pincelada rápida aqui, falando sobre a tendinite. Vocês já sabem o que é a tendinite. Ela é uma inflamação ou uma irritação de um tendão.
O que é o tendão? É uma estrutura fibrosa que une o músculo ao osso, causada geralmente por sobrecargas, movimentos repetitivos, pessoas que trabalham muito no computador, pessoas que trabalham só com uma mão, carregando muito peso, como pedreiro, como pessoa que lava roupa sem ser na máquina, só com o movimento, por exemplo, da mão direita, ele acaba. Só que muitas vezes você começa a sentir tanta dor de um lado que começa a jogar para o outro lado o movimento. Aí o que acontece? Às vezes o lado que não estava inflamado acaba ficando pior do que o que estava inflamado. Então, nós temos que ter cuidado com a limitação dos movimentos. Por exemplo, ele se caracteriza por dor, inchaço, sensação de queimação, calor, vermelhidão. Então, vocês têm que prestar atenção nisso para saber perguntar ao seu cliente ou paciente o que é que ele está sentindo e olhar o local. Se você sente que está quente, certo? Quando está muito inflamado, o conselho é gelo. Passou da fase de inflamação, começa a haver uma melhora, calor, como infravermelho, certo? Como é que se diz? Aquelas bolsinhas de água morna, você pode trabalhar a água morna ali uns 10 minutos e depois começar a fazer sua massagem. O que eu aconselho a vocês? Os alongamentos dos tendões, quando é nos pulsos, vocês trabalharem, deixa eu colocar aqui numa posição para que vocês possam olhar. O dedo aqui, a dor está aqui, né? Aí vocês trabalham aqui, puxando os dedos. Tá? Vocês estão trabalhando os tendões, dando alongamento, certo? Massageando. Dores no pescoço, nós trabalhamos aqui, nesse ponto, olha. Tá? Você olha aqui, equivale a omoplata, tá? E aqui a dor no pescoço. Você pode começar fazendo a massagem aqui antes do agulhamento, se quem trabalha com agulhamento. Quem não trabalha com agulhamento, com as canetinhas, ou mesmo com apalpador, né? Trabalhando esses movimentos, tá? Eu já vou dar os pontos para vocês da distal. É excelente a massagem, é excelente o calor quando já saiu da crise braba, mas quando está muito inflamado, é o gelo para anestesiar, para que vocês possam fazer movimentos. Por exemplo, uma mão está aqui, está dando para olhar? Vocês vão meter a mão de vocês aqui e segura com a outra aqui, para fazer este movimento num punho, certo? Vocês já estão tratando, vai para o outro lado, nunca trabalhem só de um lado. Por exemplo, a fisioterapia, não sei se nós temos alguma colega aí, temos aí, fisioterapeuta. Aí a pessoa chega, eu estou com uma dor aqui. Na fisioterapia, o trabalho é ali, onde está a dor. Mas muitas vezes a pessoa tem um gatilho. Por exemplo, no ombro, você passa o dedo, aquele nó. Pode dar dor no ombro, pode dar dor aqui dentro, pode dar o que nós chamamos espondiocolite, tá? Muita dor aqui, por quê? Carregou muito uma criança, tirou a criança do berço, ou carregou um balde para estender roupa, pesado. Tudo isso pode dar problema aqui e vai dar dor no braço todo. Então, a gente tem que saber bem o local. Aqui, o tratamento é o repouso, o gelo em fase aguda, né? A fisioterapia, ou então o terapeuta, anti-inflamatórios, no caso, nós não somos médicos, não podemos passar coisas químicas, mas nós temos as técnicas como terapeutas naturais, correto? No caso, a diferença, enquanto a tendinite, ela é uma inflamação aguda, mas nós temos também a tendinose, que não dói tanto, mas vai dando enrijecimento e endurecimento no seu paciente. Isso, para mim, terapeuta, e vocês aprendam agora, que é uma pessoa que está com quase nada de magnésio no corpo.
Então, nós temos o coringão, porque tem outros que são caríssimos e tal, que os médicos hoje em dia, a Anvisa está vendo que está dando resultado, estão começando a suspender alguns outros magnésios, certo? Mas esse é o coringão. Protege o coração, desentope as veias, que é o cloreto de magnésio 33, PA, que é colocado em 1 litro de água, sendo tomado de manhã 50 ml com um copo de água. À noite, ao deitar, 50 ml e um copo de água. Se mexer um pouquinho a barriga no início, é normal, porque a pessoa, às vezes, está altamente intoxicada. Então, ele vai fazer uma limpeza, colocando para fora a parte ácida, porque são esses problemas alimentares e tal, que tornam uma pessoa inflamada, certo? Então, o sangue alcalino não tem câncer, não tem nada. Um sangue sujo, ácido, vem a apoxia celular, os cânceres, uma série de coisas, tá? Então, o cloreto, uma água com limão, é um espetáculo para a limpeza de quem está com muita inflamação. Uma coisa que eu também peço a vocês, se vocês trabalharam e a pessoa não está, vocês não estão vendo o resultado, essa pessoa pode estar com um tipo de reumatismo seríssimo. Então, tem alguns exames que nós podemos pedir para que ela vá ao médico e peça o exame para ser feito. Porque você, dependendo, se for uma fisioterapeuta, ela pode pedir. Mas se você for só terapeuta, você não pode estar ali passando alguns tipos de exame para ser feito. Pertence ao médico. Depois que sair o resultado, nós vamos trabalhar. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o diagnóstico tem que ser precoce, tá? Porque é fundamental, senão ele pode ficar crônico. E se ele fica crônico, pode haver ruptura de tendões. Aí vocês já viram, a situação fica feia, tá? Então, no caso, aonde mais dá problema, nós temos, no caso comum, o ombro, que é a supraespinhal. Muitas vezes o problema já está aqui e irradia para o braço. Então, nós temos que olhar como está a supraespinhal. Nós temos o cotovelo, que é a espondilite, temos no punho, túnel de carpo, joelhos com a patelar, tá? Que no caso nós chamamos os ligamentos, ou no caso a irritação da estrutura fibrosa ali, que já está vendo naquele... E a pessoa tem uma sensação que parece que o joelho quer quebrar, e assim para trás, ou então muita dor na patela, na pata de ganso. São dores horrorosas que a pessoa tem ali. Que muitas vezes você faz o agulhamento distal, mas em algumas horas precisamos meter uma agulha na pata de ganso, certo? Porque ali está tendo um fibrosamento também. Tá? Então, vamos lá. Aqui tem os tornozelos, pessoas que volta e meia torcem o pé, volta e meia torcem o pé. Ela já está com enfraquecimento ali, certo? E que pode prejudicar demais. Vai causar um sapato parece que quer virar, tudo quer virar. Então, tem que haver, pelo terapeuta ou o físio, um bom tratamento de virar o pé para um lado, virar para o outro para trabalhar o cuboide e outros músculos que estão fora do lugar, que depois pode produzir dores na sola do pé. Uma série de problemas associados aos tendões, correto? Então, vamos lá. As agulhas. Nós vamos trabalhar por pontos de região, certo? Você pode trabalhar tanto distante como algumas vezes locais. Nós temos aqui a tendinite de punho, mão, cotovelo e membros superiores. Qual é o ponto que nós vamos usar? O intestino grosso, 4. É o ponto para reduzir as dores, como vocês sabem, né? Nós temos o PC6. O que ele faz? É inflamação na mão e no braço, principalmente o túnel de carpo. Nós temos o PC7, no centro da palma da mão, tá? Aqui assim você trabalha, bem aqui assim. Esse ponto, ele é na prega do punho. É excelente para as dores. O LU9
na prega do pulso para a parte de baixo, na base do polegar. A base do polegar aqui, certo? Aí nós temos aqui também para tendinite no ombro, nós temos o ST38, ele é um ponto distal na perna, situado no músculo tibial anterior, muito usado para dores crônicas no ombro, permitindo que o paciente possa se movimentar melhor. E enquanto a gente está trabalhando com agulha ou com eletro, da forma que trabalharmos, vamos mandando o paciente mexer o ombro para dentro, para fora, jogando o braço, porque com isso ele dá uma organizada nos tendões, certo? E nós temos aqui também o Li15, outros locais mais próximos, apesar de focar nos pontos distantes, mas nós não podemos trabalhar, como eu falei para vocês, no local mesmo onde a pessoa está sentindo, principalmente no joelho. E para combinação com o ponto local, você trabalha lá e no Li15 e trabalha no epicondicolite, aqui no cotovelo, coloca as agulhas, né? As agulhas, certo? Aí a tendinite no tornozelo, no pé, que são os membros inferiores, nós temos o BL60, bem naquele fundo entre o maléolo externo e o tornozelo, o tendão de Aquiles, tá? Nós temos o SP6, 4 dedos acima do maléolo, interno, na borda da tíbia. O LV2, ponto do dorso do pé, e o LV3, úteis na inflamação e região inferiores. Deixa eu ver aqui, para mim não esquecer nada. Agora, outra coisa. Vocês, quando estão metendo agulha, dão uma giradinha. Para quê? Para que possa liberar suavemente o bloqueio de energia que está estagnado no local da dor, tá? Aqui, vamos trabalhar agora a parte natural. Os cataplasmas são técnicas de aplicação de substâncias associadas com argila. Nós sabemos que a argila tem uma grande capacidade de colocar para dentro do corpo humano o que o corpo humano está precisando e retirar aquilo que não está prestando, certo? Então, nós podemos trabalhar com diversas argilas. No caso, eu gosto muito da vermelha, da verde e da preta, certo? Então, aqui, é uma aplicação misturada, natural. Nós temos aqui argila e babosa, argila e gengibre, tá? Nós temos cataplasma da argila verde, rica em minerais, ajuda a puxar a inflamação e reduzir o inchaço. Agora, sempre que vocês colocarem cataplasma, me arranjem um andiroba, gente. Hoje em dia, o Brasil todo vende, tem. Sempre vocês têm o andiroba misturado com um pouquinho de cânfora e álcool, para vocês passarem na área até desaparecer. Desapareceu, aí vocês vão colocar o cataplasma. Vai evitar o ressecamento na área, tá? E a argila, como ela é um veículo que transporta qualquer coisa que você coloque nela para dentro do corpo, quer dizer, o andiroba, como um grande anti-inflamatório conhecido mundialmente, já vai ajudar muito a resolver isso. E ajudar a dar mais uma flexibilidade no tendão que está inflamado, endurecido. Nós temos a mistura da argila também com o chazinho do alecrim. Nós temos a mistura da argila com o cipó 1000 homens. Por exemplo, hoje em dia, eles já estão aceitando. Antigamente, não, isso era besteira, panaceia. Muitas vezes as inflamações nos tendões, na coluna, onde for, nos tecidos mole, como uma bucite, às vezes tem um problema de verminose. Qualquer dia desses, numa outra aula que a gente fizer aqui, eu vou dar um nome para vocês das vermes que atingem e produzem a doença. Por exemplo, mama, nós temos a facíola, é uma verme encontrada quase em todas as cirurgias de mama que tiram os tumores,
tem a facíola ali dentro, certo? Então, eu vou procurar depois conversar com a menina aí para a gente dar uma aula para vocês sobre cada verminose e a doença que ela produz. Isso eu já conheço há 49 anos, a medicina japonesa já trabalha isso direto. Nós temos mais de 240 vermes catalogados. E os remédios que nós tomamos para verminose não mata todos. Então, nós temos que procurar meios para tirar. Então, eu tenho aqui como dar orientação para vocês, fazer direitinho o protocolo, orientando, porque às vezes a gente só lendo assim, quem não tem experiência fica perdida. Então, a gente tem que dar uma orientação, correto? Isso vai ajudar demais. Vocês podem utilizar argila com pó de carvão. O que é que o carvão ativado faz, vocês sabem? Quando a gente está com uma diarreia, está com algum problema de intoxicação, ele faz com que tira aquilo fora, certo? Tanto que nós não podemos tomar carvão mais do que 3, 4 dias. Por quê? Porque ele vai tanto tirar o que não presta e o que presta, e ele tira tudo, tá? Então, nós podemos trabalhar com ele como cataplasma, em cima de um joelho, em cima de uma barriga, em cima de um quadril, quando está havendo desgaste no fêmur, porque ele vai produzir, ajudar a produzir substâncias de novo ali, ajudando o colágeno a melhorar. Nós podemos também utilizar, olha, para a parte do osso, nós temos que usar o colágeno tipo 1. Para as dores musculares e para a parte mole dos ossos, é o colágeno tipo 2. O 1 é para a unha, é para o cabelo e é para os ossos, certo? Agora, tem uma coisa natural que quase em dia, hoje, muito médico, não coma porque aumenta o colesterol. Gente, colesterol bom nunca matou. Deficiência de colesterol dá impotência masculina, perca de líbido, porque hoje em dia o pessoal só diz que está normal 180, e não era. Nos tempos dos nossos pais, era 330, estava normal. Os laboratórios começaram a trabalhar e colocaram para 180, o máximo 200, e já estão encrencando. Aí o que está aumentando? Índice de mal de Alzheimer, índice de demência, índice de homens e mulheres perdendo os hormônios, ficando antes do tempo, antes de uma menopausa, sem líbido, sem nada. Por quê? Toma as nistantinas da vida e depois ainda vem os problemas cardíacos. Então, nós terapeutas temos a obrigação de estudar ervas, plantas, mecanismos que nos ajudem a evitar essa bomba de remédios químicos, que o nome fala, remédio, vem do latim remediar. Então, ele vai remediar a doença, mas nunca curá-la, certo? Agora, às vezes, precisamos, está com uma infecção braba, temos que correr com um antibiótico e tal, mas depois a gente vai tratar a infecção urinária, dores horrorosas, você vai tomar, ver lá qual é a bactéria que está fazendo a infecção urinária. A mulher é mais acentuada na infecção urinária. Por quê? Porque o trato urinário dela é para dentro. O homem é mais difícil uma infecção urinária. Ele pode ter mais problemas de pedra no rim, certo? Então, você vai no médico, tomou lá um antibiótico. Terminou lá o antibiótico, você vai entrar no chá da quebra-pedra, vassourinha de botão, canarana, casca de abacaxi. Para quê? Para dilatar os néfrons. É raiz de Quantapuio para o Maranhão, no resto do Brasil é chicória. A raiz da chicória tem a capacidade de dilatar os néfrons, fazer com que você urine. A quebra-pedra é como se fosse um sabão amolecendo as pedras e colocando para fora, para evitar uma cirurgia, certo? Então, podemos trabalhar argila também em cima das costas, em cima do bumbum, porque nós temos ali músculos que produzem dores horrorosas, como pessoas e por aí vai. Então, aqui, deixa eu ver aqui se eu não esqueci de nada, tá tudo aqui. Vamos ver. Argila, por exemplo, eu gosto muito da argila vermelha com o cipó 1000 homens. A gente vai deixar de 20 a 30 minutos.
sempre passando, como eu lhe disse, um óleo, de preferência o andiroba, tá? Agora, eu tenho aqui, por exemplo, nós temos aqui no joelho, nós podemos, por exemplo, para quem tem artrite, artrose, todas essas confusões de ites que aparecem, pata de ganso e tal, você faz o cataplasma, tá? Com argila, coloca o cipó 1000 homens e não esquece de passar o andiroba. Você vai enrolar com uma folha da bananeira, do mamão, porque ela tem a papaína. É uma substância que faz com que penetre tudo que está ali. Ela é utilizada nos hormônios femininos, naqueles emplastozinhos que é colocado, porque a papaína tem a capacidade de dilatar, no caso, como é que se diz? A membrana da pele, certo? Para que a pessoa possa penetrar o produto melhor. Ou então, o repolho, que também, ele já tem até o formato do joelho. Colocou o andiroba, colocou o cataplasma, esse eu mando você dormir. Eu já tive pacientes aqui em Cururupu, que eu trabalhava no anexo, há mais de 15 anos que eu trabalhei lá. Eu tinha uma senhora que chegou totalmente aleijada, arrastada pela família. Eu fiz o atendimento, trabalhei com ela, com os elétrons, com a corrente farádica e galvânica, e passei o cataplasma para ela. Eu orientei, passou. Até hoje, essa mulher anda há mais de 15 anos, nunca mais teve nada. Ela disse que quando ela quer sentir, ela faz o cataplasma, ou com a folha do mamão, ou com a folha do repolho. Acaba, gente, retorna toda aquela gosma do joelho, tudo. Eu estou dizendo para vocês por experiência própria. É 55 anos de profissão. Então, eu acho que eu já tenho uma boa prática para dizer para vocês o que funciona para mim nos tratamentos que eu faço. E a gente tem que estar sempre estudando, porque vem vendo novidades, uma série de coisas aí. Aí, você pode colocar esse mesmo cataplasma no ombro para quem está com problema de bursite. Aqui, no braço. Vocês tratam com agulha e orientam o paciente para que ele possa fazer em casa. Quem trabalha tem que vender, às vezes, algum produto, alguma coisa, preparem o produto e vendam por um preço bem só para que vocês possam tirar a argila, tirar as coisas que vocês vão gastar. Mas o que isso vai fazer para vocês? O famoso boca a boca, que é muito mais do que... A gente coloca, de fato, funciona. Coloca agora tudo é no Face, coloca no Instagram e tal. Mas a pessoa olha e diz assim, será que funciona? Será que essa pessoa é boa mesmo? E aquele que você atendeu e que resolveu o problema, o que é que ele vai dizer? Vai lá porque funcionou para mim. Então, a nossa maior propaganda como terapeutas é isso. Outra coisa, acertem 100 pessoas. Se uma não acertou, pelo amor de Deus, procura, liga, vai atrás, saber o que está acontecendo. Às vezes a pessoa diz assim, eu paguei, não deu certo. Pior que ela foi em 30, 40 médicos, não deu certo. Mas para você é fundamental, porque você está começando numa coisa, ou se já está há algum tempo, que o seu nome esteja em ordem. Porque basta um falar mal, é uma boa propaganda negativa perto dele ali. Então, telefona, vê, em qualquer coisa a gente dá, vem aqui, deixa eu olhar. Muitas vezes a pessoa não tem dinheiro para pagar. Mais vale a pena a gente atender do que, não tem dinheiro, então fica para lá. Porque vai ser um retorno para você maravilhoso, fora a sua energia que vai... Nossa, vocês não calculam o que o terapeuta precisa de ter de energia boa, porque vocês estão tocando no corpo humano, certo? Então, vocês precisam desses tratamentos. Agora, aqui, serve para tendinite, junto com a bursite, como eu falei. O chá inflamatórios e analgésicos reduz o inchaço, dor nos tendões, no início gelado, depois quente, como eu falei para vocês, né? O gengibre, quando se faz o chá, gente, é um pedacinho desse tamanhinho.
Não faça um chá de gengibre com um monte de gengibre. Vai adoecer. Não é porque é natural que não faz mal. Faz mal. Então, tem que botar um pedacinho, corta, ferve 10 minutos, vocês têm um chá para tomar 3 xícaras de chá no dia para dores. Ensina para o pessoal. Outra coisa, mandar, pode juntar o chá do gengibre, pode colocar um pouco de limão quando ele esfriou, a pessoa tomar. Vai fazer aquela depuração do sangue, a limpeza do sangue, tá? Ele vai potencializar, aumentar a qualidade do trabalho. Nós temos aqui a cúrcuma, é uma colherinha de chá. Hoje estão dizendo que a Anvisa está proibindo a cúrcuma porque ataca o fígado. Gente, é o excesso, não é ela. Você bota a pontinha da colher de chá com uma pontinha de pimenta do reino, moída, pimenta do reino preta. Ele dá um aumento na qualidade anti-inflamatória. Agora, um detalhe. Se o paciente de vocês está na mão do médico tomando um horror de comprimidos, vocês conversem com ele, porque nós, como terapeutas, não podemos tirar medicação de um paciente que recebeu medicação química, médica, porque nós não somos médicos. Depois vai dizer quem te tirou. O que nós podemos fazer com a pessoa? Quantos dias a senhora tem para terminar isso? E você está atendendo, fazendo a massagem, melhorando a dor. Quando a senhora terminar o remédio químico, a senhora vai entrar nisso. Mas só quando terminar o seu remédio químico. Porque se a pessoa toma um remédio para circulação, a cúrcuma potencializa. Tem chás aqui que, se a pessoa é diabética, tem que saber como está a diabetes dela, porque tem uma tendência a baixar a diabetes. Então, se ela já está tomando 3 comprimidos e toma um chazinho, uma coisa que pode baixar a diabetes, então vocês têm que conversar com ela. Tipo, olha, esse chá baixa, então a senhora toma quantos comprimidos no dia? Eu tomo 3. Então, a senhora tire um comprimido, isso aí a gente pode fazer, e tome o chá. Então, vocês não vão correr risco de fazer nenhuma bobagem, certo? Outra coisa aqui que eu que eu aconselho vocês a fazer. Outra coisa, vocês podem ir numa farmácia de manipulação, pode manipular uma pomada com a cúrcuma, com a erva baleeira, com a pimenta do reino e a canela de velho, para vocês terem para passar ou mandar manipular, tá nos potinhos e você passar para o seu paciente, correto? Para massagear. Manda manipular, vê quanto dá o preço, vocês tiram a ponta de vocês, correto? E tem para vender para o paciente. Porque às vezes você pede para ele manipular e ele não vai manipular. Tem preguiça. Então, você sabendo o que você vende ali, você vai ver o resultado dessa pomada para a área de dores, principalmente para a patela de ganso, quem tem muito problema com as pessoas idosas com esse sofrimento, porque os tendões também envelhecem. Então, há descalcificações, que o cloreto de magnésio ajuda. Agora, cloreto de magnésio não tem efeito colateral com remédio nenhum, com nada. Pode estar tomando remédio químico e tomar o nosso cloreto. E você pode tomar 6 meses, 1 ano, por quê? O Brasil é muito pobre, o solo brasileiro é pobre em magnésio. Então, nós precisamos repor na alimentação, certo? Outra coisa, o chá verde, ele é rico em polifenóis. Ele ajuda a modular a resposta inflamatória. Muito bom para inflamação. Pode passar o chazinho para a pessoa tomar. Nós temos aqui o caldo de ossos. Vocês sabem o que é o caldo de ossos? Já ouviram falar em caldo de ossos? Caldo de ossos é tudo aquilo que o médico diz, não coma, faz mal. Ali no caldo de osso você tem o colágeno tipo 1 e o colágeno tipo 2. É cozido em uma panela de pressão. Você pode botar cebola, alho, uma cenoura, que é rica em vitamina A. Cozinhou 2 horas, ou no fogo de carvão, quem tem quintal, que pode fazer, ou lá no botijão de gás mesmo.
2 horas só vai destampando, colocando mais água. Quando estiver pronto, vocês põem numa peneira e peneira tudinho. Quem gosta de chupar o osso, tranquilo, vai botar numa bandeja e põe na geladeira. Vejam bem, na geladeira. Ele vai coalhar. Aquela gordura de cima, vocês podem pegar e botar num vidro para usar, não tem problema. E a gelatina que fica, cortem em quadradinhos, põe em vidro, numa tapoia e tal, coloque na geladeira. Todo dia tire 2 coisinhas daquela, bota para esquentar, toma um caldinho. Vocês estão tomando colágeno puro, tipo 1, tipo 2. E fora alguns aminoácidos e tal que tem nos ossos. Certo? Ajuda, pode fazer com o pé do boi, pode fazer com o pé de galinha, comprar de 1 quilo, 2 quilos, colocar. Nossa, é um espetáculo. Outro detalhe, a gelatina sem sabor, para quem tem muita dor nos ossos, que está vendo que o colágeno está ruim, principalmente mais idosos, pegar a gelatina sem sabor, 2 pacotinhos, e pode fazer, se o paciente for diabético, for gente conhecida, que vocês tenham uma boa intimidade para conversar, orientar, ou até da família de vocês pegam o quiabo, corta em rodelas o quiabo, bota de um dia com um pouco de água, de um dia para o outro, depois coa, sai aquela gelatina do quiabo. Você manda a pessoa tomar, aquilo é uma maravilha para baixar o açúcar no sangue. Mas a pessoa não quer tomar pelo sabor. Aí você mistura com a gelatina sem sabor, espreme 2 limões e você vai fazer mais ou menos quase que 700 a 800 ml de gelatina. Coloca nos potinhos, pode colocar 2 gotinhas de adoçante, do adoçante de estévia, não outro tipo, tá? De estévia, a pessoa tem ali um tira-gosto, acabou de almoçar, toma um copinho daquele, vai comer uma coisa com sabor doce e que não, de jeito nenhum parece que foi a baba do quiabo associado, certo? É uma maravilha, eu faço isso, eu fazia para o meu esposo. Hoje em dia faz 5 anos, já vai para 6, que ele não toma nada, gente, para diabetes. Diabetes dele chegava a 300, 400, triglicerídeo 600. O rapaz está aqui zerado, que os médicos ficam bobos. O PSA dele dá como se ele tivesse 40 e poucos anos. Por quê? De 6 em 6 meses, eu dou cápsulas de girimum, o óleo, pó de ostra, em cápsula, a gente manda fazer, e as cápsulas de pau d'arco ou ipê roxo. Pau d'arco ou ipê roxo, como se conhece em alguns lugares. Do roxo. A capacidade que tem de colocar a próstata no tamanho certo, adequado, e ainda é um grande anti-inflamatório para o corpo. Para a mulher, as cápsulas do girimum ajudam muito a TPM, para quem ainda tem o seu período menstrual, certo? Então, é assim que eu trabalho com os pacientes. Está entrando na menopausa, 40 anos, começa fogacho, muito calor, eu trabalho com a parte da soja. Tem diversas cápsulas, diversos nomes de laboratório, né? E que nós podemos comprar. Isoflavona, isoflavin. Parou de menstruar, 2 comprimidos à noite. Ainda menstrua? Só 1 comprimido e já está sentindo calor junto com a vitamina E. Vai ajudar a não ressecar a sua pele. Você está tomando uma gelatina dessa, certo? Então, é uma maravilha. Vocês podem tratar das pessoas idosas de vocês que têm a diabetes. E vocês vão prestando atenção, tirando de 3 em 3 meses, fazer o exame do índice de Roma, da glicada, porque o ideal é que fique 5. O meu já está com 4,7, para quem tinha 9, 10, 11. Não é uma beleza? Uma pessoa está há 5 anos sem tomar nada para diabetes, nada para pressão. Como é que eu mantenho a pressão dele normal? A pressão dele, como é que fica normal? Eu bato um pedaço de beterraba, eu coloco, se está alta, você tem, está muito alta a pressão de uma pessoa, está entrando em crise. Cebola roxa e beterraba, bateu o copo, dá para tomar. Abaixar. E quando a pessoa
não toma mais nada, como ele não toma nada para pressão. Ele praticamente quase todo dia ele toma a beterraba, ou bate só ela com suco, com laranja ou com limão, tempera, bota geladinha, toma, está almoçando e está tomando. Ou eu coloco no liquidificador 10 horas da manhã com uma banana bem verdinha a casca, ou bem amarela, nada escuro, porque escuro ela tem muito açúcar, certo? Aí você bate, bota uma maçã, bater uma vitamina com leite de coco, porque o idoso, ou às vezes tem intolerância ao leite e tal, então só dou leite de coco para ele em pó, bota lá uma colherinha, ele toma, põe o adoçante de estévia, quando ele está, que eu estou sentindo que às vezes eu sempre tiro 2 vezes na semana para ver se não tem surpresas, eu tenho esse cuidado. Às vezes está baixo demais, está 70, aí eu coloco uma colher de mel, para que mantenha o teor. Então, a gente, quer dizer, está aqui saudável. Intestino funciona todo dia, faz xixi todo dia direitinho. Não tem um ferimento, não tem nada na pele. Então, a gente deve ter esses cuidados com os nossos idosos. E se somos terapeutas, vamos trabalhar nossa família. E vocês vão vendo o paciente de vocês, que vocês já têm mais intimidade, vão passando, porque com isso, vocês direito e de fato passam a ser o terapeuta dos seus pacientes, trabalhando com agulhamento, trabalhando com os produtos naturais. Agora, um detalhe, a gestante não pode tomar nada desses chás, certo? Não se dá chá para gestante nem para criança pequenina. Só se for um chazinho de erva doce, um chazinho de cidreira, com uma quantia bem pequenininho, para acalmar um estômago, está com uma dor de estômago, a gente dá umas 4 folhas de espinheira santa com uma erva doce, ou com a cidreira, para acalmar. Uma pessoa idosa não quer dormir, vamos lá com a cidreira, vamos lá com uma folhinha de outras ervas comuns, simples, para a gente dar. Folha do maracujá, uma folhinha do maracujá associado com, por exemplo, uma folhinha de mulungu. Nossa, o idoso dorme a noite inteira sem dar trabalho. Não precisa intoxicar o seu paciente com remédios químicos. Às vezes a pessoa, eu tomo remédio químico para dormir. Gente, isso é uma maldade. A pessoa idosa amanhece pasquilerzinho, tonto. Então, não pode ser assim, certo? Outra coisa, pessoas que estão entrando, o sistema nervoso, estão se sentindo agoniadas, não esqueçam, gente, o chazinho, são 6 colheres da folha da bananeira verde, para 3 xícaras de água e 1 colher de chá de alecrim. Tomou, nossa, vocês ficam calmos, todo mundo está explodindo aqui, vocês estão light, principalmente nós que trabalhamos com tanta gente doente, com tanto problema. Tem gente que chega assim, joga para cima da gente toda aquela carga emocional. Então, nós estamos nos tratando também, certo? Outra coisa, os exames, anotem aí, VHS, a velocidade da osmose, da cimentação do sangue. O PCR, a proteína C reativa, que muitas vezes nós trabalhamos com as agulhas e a pessoa ela está com reumatismo. Às vezes é um reumatismo infeccioso que começa a entortar os dedos todinhos, certo? Então, tem 2 tipos de reumatismo, o infeccioso e o comum. Então, a gente deve ter esse cuidado. Nós temos o FAN, fator antinuclear, para ver triagem de lúpus, porque lúpus é uma forma de reumatismo, e é terrível o lúpus. Muita gente passou a ter lúpus depois da picadinha, certo? Gente que não tinha nada e passou a ter lúpus. E, no caso, quando a pessoa não está tomando o hidroxicloroquina, faltou alguma coisa, gente, nós temos aqui a quina. É da quina que é feito o hidroxicloroquina. O chá, 3 xícaras de água para 1 colher de chá mal cheia das cascas da quina,
certo? Você está tomando ali o seu chazinho. Na época da Covid, eles tiraram o hidroxicloroquina e pessoas que estavam doentes, que tomavam, ficaram desesperados, tendo dor pelo corpo todo, e eu consegui resolver de muita gente através do chá da quina. Mas, gente, é uma colher de chá, sabe? Aquela pequenininha para 3 xícaras de água. Não façam mais do que isso. Vocês põem uma xícara grande de água para que dê uma fervura de 10 minutos. Apagou o fogo, porque é casca, a casca tem que ferver. Abafa, depois coa e toma 3 vezes ao dia, para quem tem o problema de lúpus, que é horrível. O lúpus, ele desconhece o corpo e vai atacando o rim, o coração, atacando tudo, certo? Aqui nós temos e o fator reumatoide FR. Então, esses pontos aí que vocês vão pedir, se vocês tiverem pessoas com vocês muito cheias de dores, que vocês estão fazendo tudo e não resolve, pede para pedir um exame para o médico. Tem médico que não gosta, mas tem médico que é legal, a pessoa pede e eles fazem. E também a homocisteína, que é um exame para ver o fator de inflamação no corpo. Muitas vezes mostra antes da pessoa ter um ataque de coração, um AVC, e poucas vezes os médicos pedem, principalmente a homocisteína, tá? Vocês pedem o exame. E aqui já está, como é que se diz? Se a pessoa, outra coisa, o ácido úrico, se uma pessoa se queixa muito de dor no dedão do pé, muitas vezes ele está cheio de ácido úrico. E esse chá do camapu, associado com limão, são 3 colheres de camapu, raiz, caule e folhas, né? Bota 3 colheres para ferver. Nossa, como ajuda o problema do ácido úrico, ou a gota, que a gente chama, que só dá no homem, no dedão do pé, certo? E aqui nós terminamos, né? Outra coisa, alimentação, cuidado com peixe de couro, peixe de pele, camarão, caranguejo, porque a inflamação piora muito. E cortar, pelo amor de Deus, quem tiver esse tipo de inflamação, não comer embutidos, tudo que é metido no saquinho, não comam, gente. Não comam. Chouriço, esse monte de troço, deixa limpar. Eu não digo que a pessoa não coma uma vez ou outra, mas se ele está numa crise, ele tem que limpar a boca, ir para muito legume, ir para as proteínas, certo? Ou de peixe, ou de frango. Até a carne, que hoje em dia já está tendo muita pesquisa, que antes dizia que ninguém podia comer carne, hoje em dia já está tendo um monte de comprovação científica do que a carne trata, né? Trata uma série de coisas, há já muito histórico de pessoas que viraram só carnívoro entre peixe, carne e frango, que conseguiram reverter o mal de Alzheimer, reverter diabetes, uma série de coisas. Então, vamos prestando atenção, vamos ler, vamos saber o que é que está acontecendo no mundo, para que nós podemos ficar informados, porque todo terapeuta tem a obrigação de estudar, estudar, estudar e nunca parar, certo? Uma boa noite para vocês, espero que tenham gostado. Muito bom, Mari. Obrigada. Que aula maravilhosa, hein? E só nossa professora aí, nossa, que maravilha. Mari, muito obrigada. Vocês querem fazer alguma pergunta para Mari? Não sei se alguém quer fazer pergunta. Pode perguntar. Mari está aqui, eu estou aqui. Né? Mas vamos bater uma foto, pessoal. Não saiam antes de bater a foto oficial aí, tá? Fiquem aí um pouquinho para nós bater a foto. Tá? Abra a câmera para a gente bater a foto. Deixa eu ver se eu ajusto aqui. A minha câmera está. Ajusta a visualização. Mosaico. Aqui. Aí, pessoal, vamos abrir a câmera para nós bater uma foto? Ei, pessoal. Ei, Adriana. Tudo bem? Quem puder abrir a câmera, abre a câmera. Vamos bater uma foto especial nossa, né? Para a gente poder divulgar lá no grupo nosso a nossa aula de hoje.
tá? Mas antes de bater a foto, eu quero dar um recadinho para vocês aí, ó. Quem quer ganhar o PDF desta aula e receber essa aula também, né? Vai lá no meu Instagram, né? E vai comentar lá como se gostou, né? Da aula. O que gostou mais? Então, eu coloquei lá no grupo já uma fotinha lá sobre tendinite no meu Instagram, tá? Então, vocês vão poder ir lá e comentar, né? Eu vou ver lá o comentário Vou de falar aqui vocês. uma coisa. E vocês que tiverem alguma pergunta, não der para responder agora, porque também já está ficando tarde. Muita gente está cansado, quer sossegar. Bota lá no grupo, gente, que eu olho, eu respondo para vocês, e ela vai colocar lá a gravação. Então, é só, mas se tiverem dúvidas, coloca lá que eu respondo para vocês, tá? Aí, pessoal, vou fazer o print, então. Vamos lá fazer o print da nossa aula. Só um pouquinho, eu quero ver se eu abro tudo aqui, essa aula aqui, só um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo abrir a... Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aí, pessoal, vamos dar um sorriso bonito aí. Mas Que bom. eu fiz aí. Sorriso. Isso aí, pessoal. Vamos nos ver nas próximas aulas, né? Vamos combinar mais aula aí com a Mari, né? E com quem de vocês queira participar também, tá bom? Para a gente ir treinando aí como fazer aula. Isso é muito importante, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Boa noite para vocês. Até a próxima, então. Obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau. Isso aí.